Então, quando a gente fala sobre fisiologia das emoções, eu acho que é importante nós falarmos um pouco sobre algumas definições, porque às vezes essas definições causam dúvidas, né? Agora, quando a gente fala sobre emoção, o que é emoção, o que é sentimento, existe ainda uma divergência na literatura, algumas pessoas falam isso, outras pessoas falam aquilo, então existe ainda um ruído aí de definição, mas eu coloquei aqui a definição que está mais na literatura científica e eu acho que aqui faz mais sentido para mim também, então vamos começar por essa. Então, a emoção, pessoal, é uma sensação fisiológica, tá? Se ela é uma sensação fisiológica, ela vai trazer para a gente a sensação de talvez uma frequência cardíaca que aumente, uma respiração que aumente, talvez uma alteração de temperatura, um formigamento, né? Então, existe uma sensação de ordem fisiológica, tá? Ela é uma resposta automática e por ser automática, geralmente essa resposta ela é muito rápida frente ao estímulo, porque ela é inconsciente, tá? Mas ela é uma resposta temporária, né? E ela não dura muito, ela é geralmente de curta duração, a não ser em casos patológicos, e ela é universal, né? O que que é isso? Todo mundo tem esse tipo de sensação fisiológica mediante um estímulo. Então, ela é universal. Então, a emoção é definida como sendo isso. Então, o que que é chave aqui para eu entender o que é emoção? Sensação fisiológica, essa palavra é importante. Fisiológica, inconsciente, automática. Então, são três palavras-chave aqui da emoção. E quando a gente fala de sentimento, aí nós estamos falando de uma resposta comportamental. E aí a própria palavra comportamental já implica que existem aí a influências das nossas experiências, das nossas memórias, das nossas crenças. Por isso que sentimento é algo subjetivo. Eu posso sentir uma coisa, você pode sentir outra, mas relacionado ao mesmo estímulo, né? O sentimento, ele envolve a parte cognitiva, envolve a consciência, envolve a interpretação do que você está percebendo, tá? E geralmente ele perdura mais do que a emoção. Então, resumindo, o sentimento é uma resposta comportamental que envolve a parte cognitiva, consciência e interpretação. Importante isso, cognitiva, consciência e interpretação. É influenciada pelas suas experiências, memórias e crenças, portanto, é subjetiva e dura mais tempo. A literatura classifica as emoções em 6 ou 7 categorias, que eles chamam de emoções primárias, tá? Então, aqui nós temos medo, tristeza, alegria, desprezo, surpresa e raiva. E olhando para essas emoções primárias, né, talvez uma delas seja mais comum no seu repertório, talvez uma predomine mais, talvez você não saiba como seria alguma delas, né? Então, essas são consideradas emoções primárias. Então, é interessante para a gente avaliar o seguinte: olha só, vamos pensar agora em emoção e sentimento. Aqui a gente tem um tubarão, certo? E aí, quando a gente olha um tubarão, ele pode despertar uma emoção em você, né? Então, talvez uma emoção de medo, né? E se você tivesse lá dentro com um tubarão, talvez você sentisse frequência respiratória aumentando, né? Uma vontade de fugir, o corpo contraído, aumento da temperatura corpórea. Então, essas reações fisiológicas, né? Então, essa é a emoção
que você sente ao ver um tubarão. Ok. E aí, a gente vai ver agora o sentimento. Qual seria então o sentimento, né? Bom, talvez para muitos o sentimento seria assim: meu, tô em perigo, preciso sair daqui correndo de qualquer jeito, né? Mas talvez para outros, como eu, que gosto de mergulhar e eu adoro ver tubarão, traz para mim um sentimento de excitement. Eu fico empolgada, eu quero ver, eu acho bonito. Então, para mim, traz um outro tipo de sentimento. Por isso que o sentimento é algo subjetivo. E é engraçado porque eu estou indo para Galápagos mergulhar e a gente vai mergulhar com tubarão e a gente está tendo aula de como se portar quando o tubarão se aproxima. E uma das coisas para você ficar mais segura é olhar o tubarão no olho. É importantíssimo isso. E eu estava vendo os vídeos, né, dos ataques que acontecem, quais são os erros das pessoas que estavam mergulhando. E um dos erros é não olhar no olho. E aí eu estava vendo e a moça que trabalha aqui olhou e falou: Nossa senhora, a senhora vai mergulhar com isso? Eu falei: Vou. Mas a senhora não tem medo? Eu tenho medo, né? A emoção que vem no começo é isso, a frequência respiratória aumenta, papapá. Mas depois que passa, eu tenho esse sentimento de euforia, de alegria. Então, é interessante a gente perceber como um estímulo pode representar para uma pessoa X e para uma outra pessoa um sentimento Y, tá? E aí, eu queria fazer um exercício com vocês rápido. Assim, vamos imaginar que você está na Chapada dos Veadeiros, com uma cachoeira maravilhosa, né? Uma água azul, um dia ensolarado, tem até arco-íris. E você está lá sozinho e você vai entrar nessa cachoeira. E aí, fecha os olhos e tenta imaginar qual que seria a emoção que você estaria experienciando nessa hora. Tenta imaginar e, quem sabe, até sentir no teu corpo, com essa visão, qual que seria a emoção. E depois, vamos tentar descrever qual que é o sentimento que surge com isso, né? Qual seria o sentimento que surge com isso? Então, acho que ficou claro, né, a diferenciação entre o que é emoção e o que é sentimento. Agora, a emoção, ela se relaciona com três itens importantes. Então, a fisiologia, e a gente viu nessas alterações fisiológicas que acontecem no corpo, o comportamento, e aí tem a ver com o sentimento, e a cognição. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, falando sobre a fisiologia, o que é importante a gente saber? Bom, importante a gente saber que essa coisa de estudar a emoção, ela vai lá desde 1885 com o James Lange, tá? Mas depois, em 1930, surge aí o Canon Bird, que é uma pessoa que traz coisas importantes para esse circuito de emoção e ele fala muito sobre o hipotálamo, né? Então, o hipotálamo sendo uma estrutura cerebral que tem um impacto grande nas nossas emoções. Mas, em 1937, vem o Papez, né, que todo mundo deve já ter ouvido falar, e o Papez, ele pega e ele amplia esses circuitos emocionais do Canon e coloca outras estruturas dentro desse circuito que ele chama de papéis. Então, vamos entender o que é esse circuito, porque é fundamental que a gente entenda isso aqui. Bom, então, no circuito de papéis existem essas estruturas aqui. Vamos falar um pouquinho do tálamos. Tálamo, ele é importante porque ele é uma estrutura que vai retransmitir as informações dos sentidos para o córtex. Então, se a gente fizer uma analogia, ele é como um hub aéreo.
Por exemplo, São Paulo é um hub. Os voos chegam para São Paulo de vários lugares e de São Paulo são redistribuídos para diversos lugares nacionais e internacionais. Então, o tálamo faz isso com um estímulo sensorial, ok? Depois, tem o tálamo anterior. O tálamo anterior, ele está muito mais relacionado com as emoções. Então, coloca aí, tálamo anterior é mais estímulos de emoções especificamente. Temos o hipotálamo, né? E o hipotálamo, a gente sabe que ele é importante porque ele está relacionado com as nossas funções homeostáticas. Então, ele regula a homeostase do nosso corpo. Ele é a estrutura que vai ficar olhando para todo mundo e regulando para que você esteja da melhor forma possível, para que você funcione da melhor forma possível. Eu falo que ele é como se fosse o regente de uma orquestra que fica olhando para cá e para lá, sintonizando todo mundo para ter um output o melhor possível, tá? O hipocampo, ele é importante porque ele armazena memórias novas e novos aprendizados. Então, por exemplo, hoje, com essa aula, com aprendizados novos, o seu hipocampo vai estar funcionando a toda, tá? E o córtex do símbolo, ele vai regular atenção, memória, processos de recompensa e o mais importante, a percepção consciente. Então, sabendo o que cada estrutura faz, vamos entrar aqui no circuito de papéis e entender como é que funciona. Então, eu tenho um estímulo emocional chegando aqui. A gente colocou um estímulo emocional porque a gente está estudando emoções, mas poderia ser um outro estímulo. Então, entrou um estímulo emocional, entrou primeiro para o tálamo. E o que o tálamo faz? Redistribui para o nosso cérebro. Aí vai para o córtex sensorial, né? Córtex sensorial a gente sabe que é o córtex que vai trabalhar a parte da sensorialidade. E do tálamo também vai para o hipotálamo. Mas vamos pegar essa via aqui do córtex sensorial. Foi para o córtex sensorial e vai para o córtex cingulado, aonde aquilo vai se tornar uma percepção consciente. E daqui, então, pode externar como um sentimento. Tá vendo como o córtex cingulado é importante? Porque ele vai trazer a consciência. A gente acabou de ver que no sentimento existe essa consciência, esse processamento de consciência. Bom, ele pode também vir para o córtex cingulado e não ir para o e não ser externalizado como um sentimento, mas ele pode ir para o hipocampo, que é da memória a curto prazo, a memória nova, né? A curto prazo não, a memória nova e também aos aprendizados. Daqui ele pode ir para o hipotálamo, né? E o hipotálamo fazendo as funções homeostáticas, reajustando tudo, envia como resposta corporal. E aí talvez aquela resposta de aumentou um pouquinho a frequência cardíaca, aumentou um pouco a minha respiração, a minha frequência respiratória, então as alterações do corpo, tá? Se ele não sai como uma resposta corporal, ele pode entrar no ciclo aqui para o tálamo anterior, que vai tá olhando mais profundamente para a emoção, volta para o córtex cingulado, processa essa percepção consciente e aí sai como um sentimento. Então, vejam, eu entendo que nesse circuito de papéis, se a gente entende o que cada estrutura faz, fica mais fácil guardar o que acontece, né? Mas aqui, em específico, fica muito importante a gente entender que um estímulo emocional, ele vai fazer um circuito gerando respostas corporais, né? E também vai ser externalizado como um sentimento, tá? Então, circuito de papéis nada mais é do que isso. Muito bom. Agora vamos falar sobre uma coisa muito importante
que é o sistema límbico. Aí eu vou tirar minha fotinho daqui que está atrapalhando. O sistema límbico. Bom, quem foi o cara que deu nome ao sistema límbico? Paul MacLean, né? Primeiro, na verdade, ele deu o nome que era encéfalo visceral. Aí, aos poucos, isso foi mudando e aí virou sistema límbico. Bom, se o nome é sistema, já dá para a gente entender que existem aí estruturas que compõem esse sistema. E quais são essas estruturas? São estruturas corticais e subcorticais. Quem são as estruturas corticais? Giro órbito frontal, giro do cíngulo, giro para-hipocampal. Quem são as estruturas subcorticais? Amígdala, septum e hipotálamo. Então, essas 6 estruturas compõem o sistema límbico. Então, olhando aqui nessa figura, a gente pode ver aqui, ó. No 1 é o hipocampo. Então, aqui é o giro para hipocampal. Hipocampo, memórias novas e aprendizado. Ótimo. Giro do cíngulo. Giro do cíngulo, percepção consciente do estímulo, consciência. Depois, amígdala. A amígdala é uma região importante porque ela geralmente está associada à raiva, né? Então, amígdala, hipotálamo, hipotálamo, funções homeostáticas, então vai trazer toda essa regulação fisiológica no corpo. E o giro órbito frontal é aqui atrás. Muitos artigos falam que a primeira via que um estímulo emocional entra na gente, na verdade, é a via visão, tá? Então, giro órbito frontal. A visão é extremamente importante quando a gente fala de emoção, tá? Inclusive, eu estava dando uma pesquisada aí, eu vou falar para vocês de uma técnica americana que usa a visão para trabalhar pessoas com traumas, pessoas ansiosas, depressivas. A gente vai abordar rapidamente depois isso. Então, sistema límbico são essas estruturas que são importantes para elaborar uma experiência emocional, tá? Vamos ver esse vídeo aqui. Amount of atrophy with a narrowing. Então, olha que interessante. Por acaso, esse cérebro é um cérebro de uma pessoa com Alzheimer, e ela está falando que no cérebro com Alzheimer, os giros são muito mais soltos, eles não estão tão grudados, existe espaçamento maior. Of the gyri and a deepening of the sulci. But in a way, that's nice because it makes it easy for us to demarcate the cingulate gyrus as it. Então, aqui, o giro cingulado, aqui, ó. Comes around. Do you see that? All of this is the cingulate gyrus curving around the corpus callosum. Então, aqui, né, o corpo caloso. And now as I come down here, I can see how it's continuous with the parahippocampal gyrus, which Então, aí, o giro para hipocampal. Is here, and the anterior part of this part of the temporal lobe is called the uncus. The uncus is the most medial part of the temporal lobe. So the cingulate gyrus, the parahippocampal gyrus, and then the hippocampus is rolled up under in E aonde está a pinça dela, lá para dentro, vai chegar no hipocampo. É que nesse corte não dá para ver. here that we can't see is what is technically called the limbic lobe. And now I'm going to add a few more structures because we also use the term limbic system. Então, essas estruturas que ela citou também podem ser chamadas do lobo límbico, que faz parte do sistema límbico. Isso é só um refinamento da descrição, né? Let's look at the other components of that system.
We're now looking at the temporal lobe on the inferior or ventral surface of the brain. Então, aqui é o lobo temporal, a parte inferior, né? Aqui está o cerebelo. Here's our cerebellum and brainstem, E ali o tronco cerebral. and olfactory bulb and orbital frontal cortex. Então, o bulbo olfatório e o córtex orbital frontal. And here is the uncus, the most medial part of the temporal lobe. And now I'm going to surprise you because as I rotate this over, the hippocampus has already been dissected out on this specimen. Então, aqui nesse caso, o hipocampo já foi retirado. So now this is the tip of the temporal lobe. This is the occipital pulse. Então, aqui é a ponta do lobo temporal e aqui embaixo do lobo occipital. Still, and this is the left hippocampus coming all the way from here and curving around. E aqui é o hipocampo esquerdo. O hipocampo tem aquela forma que a gente vê sempre do cavalo marinho. Here you can see it here, and you can see this band of fibers. This represents the fornix coming from it and hanging beneath the corpus callosum as it moves forward. Bom, beleza. Então deu para a gente ver algumas estruturas aí. Deixa eu ver como é que Flipping it over now, here. Muito bom. Então agora vamos falar um pouco sobre a ínsula. Lobo insular. Aqui a gente é super importante para nós que trabalhamos com interocepção. O lobo insular, ele fica escondido, tá? Então, é preciso fazer isso aqui, é preciso separar o lobo frontal do lobo temporal para você achar a ínsula. Eu lembro que num curso de dissecação que eu fui com o John Sharkey, porque eu queria ver a ínsula, né? E eu estava achando que a ínsula era um lugar assim que eu fosse pegar o cérebro e já estava lá, a ínsula. Mas aí isso me marcou muito, porque você tem que fazer isso, você tem que pegar o giro, separar, e aí ela tá escondidinha lá, tá? Então, a ínsula, ela é responsável por uma qualidade importante que a gente trabalha muito na prática, que é a interocepção, certo? Além da interocepção, a ínsula também é responsável pela esterocepção, tá? Então, pela propriocepção também. E ela é responsável por uma coisa interessante que está sendo muito pesquisada hoje em dia, que chama positive alistesia. Então, alistesia positiva, que é o seguinte: é quando você dá uma recompensa positiva, quando o seu corpo faz um ajuste para a homeostase, para poder empoderar e trazer mais saúde para o teu corpo. Então, veja, na medicina, a ínsula está sendo muito estudada, porque como ela faz essa recompensa positiva, né, trazendo a melhor expressão da homeostase no nosso corpo, então eles estão tentando desenvolver drogas, né, para poder estimular a ínsula de pessoas que talvez tenham uma ínsula que não está funcionando direito, e a gente vai ver quem é que tem ínsula hipoativada, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. A ínsula tem esse reforço positivo e tão importante para a questão da homeostase. E muitos de vocês já sabem, já estão familiarizados que a interocepção é essa escuta interna, né? Então, toda vez que a gente consegue sentir os nossos batimentos cardíacos, a nossa frequência respiratória, quando a gente reconhece que a gente quer ir no banheiro fazer xixi ou que a gente está com fome, tudo isso faz parte dessa interocepção. E a gente trabalha muito isso na nossa prática, quando a gente silencia e pede para o aluno perceber como ele está sentindo o corpo, né? Nas pessoas onde existe uma hipoativação da ínsula, essas pessoas geralmente apresentam depressão e vícios, tá? Então, e uma pessoa hiperativada é uma pessoa geralmente que tem ansiedade e é uma pessoa que tem
todas essas sensações corpóreas exacerbadas. Então, ela sente tudo muito forte no corpo, como os fibromialgicos. Está tudo muito amplificado. Então, isso também pode ser uma expressão de que a ínsula esteja hiperativada. Eu fui assistir semana passada o filme da Amy Winehouse. E aí quando eu vi isso aqui, ó, hipoativada, depressão e vícios, né? Eu falei, nossa, acho que a Amy tinha uma ínsula hipoativada, porque ela vício alcoólico, né, de álcool e estados de depressão e também bulimia. Então, ínsula, você pode pensar na interocepção e nessa relação também com a saúde mental, né? E aí, aqui eu coloquei uns nomes, gente, de pessoas que têm estudado muito o assunto ínsula, tá? Então, para quem quer pesquisar mais, aqui tem algumas referências, depois vocês podem colocar no PubMed, e tem bastante coisa sobre o assunto. Qual que é a relação, então, da ínsula, interocepção e fáscia? Bom, vamos fazer uma recapitulação aqui de algumas coisas. A gente sabe que a fáscia é o nosso maior órgão sensorial. Até então a gente pensava que o maior órgão sensorial fosse a pele ou talvez a visão, mas não. Hoje já é sabido cientificamente que é a fáscia o nosso maior órgão sensorial. Portanto, a gente consegue entender essa riqueza que a gente tem nas nossas mãos para poder trabalhar, já que é o maior órgão sensorial. Então, vamos fazer bom uso disso. Na fáscia, existem 250 milhões de receptores que levam o nome de terminações nervosas livres. Esse tipo de receptor, ele está muito atrelado à temperatura, à dor, à interocepção e à propriocepção, tá? Então, 250 milhões de terminações nervosas livres estão no seu sistema facial. E aí você deve estar se perguntando, mas que lugar da minha face? Face superficial, tá? E em volta das vísceras. Bom, isso já me traz uma informação prática muito importante. Traz uma informação que o toque suave é extremamente importante, porque ele ativa esses receptores. Então, portanto, se eu quero trabalhar a interocepção, vai ficar mais interessante eu fazer um toque suave do que um toque profundo. Se eu quero trabalhar mais minha interocepção, eu posso fazer movimento de torção com o meu corpo. Por quê? Porque daí as minhas vísceras, o tecido visceral, que está cheio desses receptores, vão ser ativados nesse movimento de torção, tá? E também estão ao longo das suas veias, das suas artérias. E aí, então, a gente tem que chama a nossa atenção para a importância de você mover fluidos no seu corpo. Por quê? Porque ao longo dessas veias e artérias existem quantidades grandes, numerosas desses receptores, terminações nervosas livres. Então, eu tenho que me perguntar, como é que eu estou movendo os líquidos no meu corpo, tá? Agora, uma informação importante é que desses 250 milhões, 40%, tá, está relacionada ao sistema nervoso simpático. 40%. Isso é muito expressivo. Vamos trazer isso de novo para nossa prática. Eu tenho uma pessoa estressada, eu tenho uma pessoa que está no sistema nervoso simpático, luta-fuga, né? Então tá com o simpático lá alarmado. E aí, isso vai repercutir no corpo dela como o quê? Uma fáscia rígida, uma fáscia aderida, que traz então dificuldade para se mover, pode trazer dores, né? Então, veja só, quando você pega um paciente que está rígido, duro, um corpo que está rígido, duro, nem sempre o problema é só de ordem muscular, né? Não é porque o músculo está encurtado, pode ser até que o músculo está encurtado, mas você também tem que trazer um olhar para essa parte da saúde mental, ver como é que ele está estressado, está tranquilo? Porque se ele estiver estressado,
grande chance dessa rigidez corpórea ser devido esses receptores do sistema nervoso simpático. E aí não adianta você ficar só alongando. Você tem que fazer um trabalho para regular o sistema nervoso dessa pessoa. Então, é importante você entender isso, porque isso vai mudar totalmente a sua abordagem prática, tá? Então, eu vejo da seguinte forma: um corpo rígido pode ter duas razões dele estar desse jeito. Pode ser um aspecto puramente neuromuscular, então o músculo ficou duro, porque tem tensão, trabalhou mais esse músculo, teve fadiga, tem uma contratura, ou esse cara é estressado, né? Ele está no sistema nervoso simpático e isso enrijece a fáscia dele. E, portanto, para esse indivíduo, não adianta só dar alongamento. Eu preciso fazer uma intervenção no sistema nervoso, preciso regular o vago dele, eu preciso que ele medite, eu preciso que ele respire adequadamente. Então, eu vou olhar para o sistema nervoso e como eu posso regular o sistema nervoso dessa pessoa, tá? E aí, algumas dicas práticas importantes, né, para a gente trabalhar essa interocepção. Então, quando a gente medita, os artigos científicos já falam que a gente libera o NO2, óxido nítrico, tá? Que é uma substância que dilata as veias, portanto, aumenta o fluxo de sangue e faz a fáscia relaxar. Então, meditar é importante, tá? Quando a gente lentifica um movimento, quando a gente diminui a amplitude desse movimento, a gente também chama mais atenção para a gente trabalhar esses aspectos da interocepção, né? A pessoa consegue perceber mais o movimento, a pessoa consegue sentir mais o movimento e sentir outras coisas. Então, a gente aguça a interocepção. Então, uma forma muito simples de melhorar a interocepção é lentificar o que você está fazendo e fazer um movimento de menor amplitude, tá? Outra coisa importante que a gente vai falar na embriologia são as pausas. Então, muito sabiamente, a yoga já faz o Shavasana, faz essas pausas, que são extremamente importantes ao longo de uma atividade, né? Por quê? Porque é um momento que você dá para o teu corpo se autorregular. Então, se você é fisioterapeuta, tem aí uma sessão de físio, é importante você pensar que é importante você dar pausas durante essa sessão de 1 hora para que o corpo dessa pessoa possa se autorregular. É uma chance desse corpo se autorregular. E existem expressões que mostram que o corpo está se autorregulando de fato. Então, o espreguiçar, o lacrimejar, o bocejar é um indício para você de que a pessoa está lá, ela está se autorregulando. Então, é bom quando isso acontece, certo? E a gente também tem que pensar como é que a gente vai fazer para regular o sistema nervoso autônomo dessa pessoa. Então, eu vou lançar mão de ferramentas para regular o meu vago. No início dessa aula de hoje, a gente começou a massagear a orelha, que é uma estratégia para regular o vago. A gente massageou a nossa barriga, que também é uma estratégia para regular o vago. A gente lentificou a respiração, que também é uma estratégia. Então, existem várias estratégias para você regular o seu nervo vago. Outra coisa importante é você fazer o humming. O que que é o humming? É quando você solta o som pelo nariz, né? Então, quando você fica assim, ó, quando você solta esse som anasalado, na cavidade nasal, vai soltar de novo NO2. E o mesmo NO2 que solta quando você medita, que vai fazer o quê? Dilatar as veias e vai relaxar a tua fáscia. Então, são dicas que você tem que dar para o teu paciente e são dicas tão comuns e simples, mas que ajudam essa pessoa a trazer para essa fáscia um tônus menos é um tônus mais baixo, uma fáscia mais relaxada, diminui o tônus. Porque não é só o músculo que tem tônus, pessoal. A fáscia também tem tônus. É bom a gente entender que o tônus do músculo é uma coisa, o tônus da fáscia é outra coisa. E
usar as vibrações. Então, eu tenho visto muito hoje nos cursos que eu faço, as pessoas usarem a vibração de 40 Hz, seja com alguma ferramenta ou com som, para também trazer mais essa fáscia para um tônus mais equilibrado, né? Para sair do simpático e entrar mais no parasimpático. Então, vibração é algo também muito usado. E a vibração é interessante porque ela está sendo estudada em várias áreas, e principalmente no Alzheimer, e eles têm feito vários experimentos colocando as pessoas de Alzheimer numa cama que vibra por 30 minutos, 3 vezes por semana, e eles perceberam que fazendo isso, a pessoa começou a melhorar muito, ela começou a lembrar de coisas, ela começou a interagir. Então, imagina o quanto essa vibração ela pode ser potente no nosso corpo. Se a gente imaginar que o nosso corpo é cheio de água, né, e que a água e o colágeno da fáscia são grandes transdutores de energia elétrica, né? Então, quando você vibra, está indo pela tua água, está indo pelas tuas fibras de colágeno. Então, imagina a potência que é um sound healing, né? Imagina a potência que é você pegar um instrumento que vibra a 40 Hz e colocar num lugar do teu corpo. Como isso vai ser propagado por todo o seu corpo. Não vai ficar só naquele lugar, ele vai se propagar por todo o seu corpo através do sistema facial, tá bom? Então, dicas aí para prática. Esse aqui é o Robert Schleip, que é o autor dessa pesquisa. Então, se você quer ler um pouco mais sobre o assunto, é um paper importante, tá? Robert Schleip, ele é acho que ele é o maior pesquisador de fáscia no mundo, é uma pessoa super expressiva. E aqui é uma foto quando eu fui fazer um curso com ele na Alemanha. Bom, então, agora vamos falar sobre cognição. Bom, cognição. Então, cognição é o seguinte: primeiro a gente tem a história do impulso. Aqui é o seguinte: chega o impulso, né? Então, por exemplo, você está andando no meio do mato fazendo um trekking e viu uma cobra. O impulso ali, eu vi a cobra. E aí, o que que você vai fazer? Você vai correr, você vai reagir imediatamente. Então, essa resposta rápida, automática, meio sem pensar, devido a esse impulso, tá? Daí depois, isso vai para o córtex pré-frontal. E no córtex pré-frontal, você vai analisar, não, a cobra é perigosa. Aí você vai trazer memórias. Ah, uma vez eu fui picada por uma cobra. Ah, meu pai falou que cobra tem que ficar longe de cobra. Então aí vai no córtex pré-frontal, onde você vai analisando, você vai interpretando, né? Você vai regulando tudo isso. E aí talvez isso altere o seu comportamento. Pode ser que você corra até mais rápido, ou pode ser que você fale assim, não, tenho que me acalmar, porque eu sei que quando eu ver uma cobra, eu tenho que ficar mais calma, não posso ficar assim desesperada, porque ela vai me picar, sei lá. Então, é o lugar aonde você vai fazer essa interpretação e esse julgamento é o córtex pré-frontal. E tem uma coisa importantíssima que a gente tem que também ter consciência, que são os neuropeptídeos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um pensamento, automaticamente no nosso corpo são liberados esses neuropeptídeos, tá? Esses neuropeptídeos são substâncias muito importantes porque eles fazem uma comunicação entre cérebro e corpo. Então você tem lá um pensamento maravilhoso, positivo, bem legal. Liberou lá as moléculas de neuropeptídeos. Essas moléculas vão para o teu corpo, para o teu tecido do corpo, tá? E elas se ligam a vários locais. E um dos locais que ela se liga é nos seus linfócitos. O que é o linfócito? Linfócito é uma célula do sistema imunológico, né? Se esse neuropeptídeo vem de um pensamento positivo, ligou no linfócito, vai dar um boost no seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico vai ficar mais forte. Sei lá, você não vai pegar resfriado, não vai pegar Covid. Entretanto, se você tem um pensamento ruim, esse neuropeptídeo que vai sair desse pensamento aí vai correr para o teu corpo, vai se ligar ao linfócito e vai fazer o oposto, vai deprimir
o seu sistema imunológico. Então, sim, é verdade e é cientificamente comprovado que a qualidade dos pensamentos influenciam rapidamente os seus outros sistemas corporais e principalmente o sistema imunológico, né? E por que que é rapidamente, Ana? Porque existe um negócio chamado fáscia, que facilita essa transmissão dessa informação de forma mais rápida ainda para todas as suas estruturas, tá? Então a fáscia é como se fosse um amplificador de comunicação no corpo, tá? Então, pessoal, aqui essa frase é super importante. O ato de imaginar era percebido como uma atividade que criava fantasia, mas também produzia algo mais corpóreo, tá? Os seus pensamentos impactam diretamente seus tecidos, seu corpo e sua saúde. Vigia teus pensamentos. Então é bem por aí que a gente tem que levar em consideração. Vamos lá. E por último, comportamento. Comportamento é a forma, né? Uma forma não verbal de comunicação, né? De você comunicar suas emoções. Então ele pode ser detectado no rosto, né? E se a gente olhar para essa foto aqui, então aqui, ó, o levantador do lábio superior, esse aqui, quando ele está estimulado, ele vai dar uma coisa de raiva, de nojo, né? Quando esses abaixadores do lábio estão aqui atuando, é tristeza, é o susto. Quando esse músculo risório está atuando, é alegria, né? Quando o orbicular está atuando, é sucção, é o beijo. Então, o rosto expressa muito as nossas emoções, a linguagem corporal, e por isso que a gente vai aprofundar ainda ao longo do dia de hoje essa linguagem corporal. O tom da voz também expressa muito, o movimento, né? Que tipo de movimento, a qualidade do movimento. Se essa pessoa tem tique, se essa pessoa tem algum tipo de vício de movimento, né? E aí o Reich, ele fala assim, a linguagem não verbal, ela pode ser reveladora na relação de comunicação entre indivíduos. O corpo fala, expõe verdades, reforça ideias, fortalece crenças e pensamentos, favorece ou dificulta o entendimento e controla ou desequilibra as emoções. Ah, e tem uma coisa que o Tom Myers fala que eu acho muito bonito. Então, para quem não conhece, o Tom Myers, ele é um cara que estuda os trilhos anatômicos, tão famosos no mundo da fáscia. E eu fui fazer um curso com ele em novembro do ano passado, e ele falou uma coisa super interessante que vale a pena ser comentado aqui. Ele falou assim: quando você tem um pensamento, né? Então, pensamento, a gente viu que os neuropeptídeos vão lá para os tecidos, né? Então, primeiro, vai lá para o tecido, né? E vai memorizando isso no tecido. Então, o seu tecido vai memorizando esse pensamento, que pode ser bom, que pode ser ruim, né? Por isso que muitas vezes no Rolfing a pessoa vai tocar e aí vem um monte de coisa. Mas então, você vai memorizando no corpo essas emoções ou essas sensações, tá? Aí isso vira algo inconsciente, né? Então, isso vai para as suas estruturas e para os seus tecidos e fica lá como algo inconsciente e ao longo do tempo isso vira uma postura, se adquire uma postura diferente, né? E depois, com o tempo, essa postura vira um hábito, né? Então, olha aqui o ciclo: pensamento, postura e hábito. Quando vira um hábito, aquilo já está muito enraizado no teu corpo. Então, é importante a gente perceber isso, né, nos nossos clientes, para a gente conseguir trazer uma melhor proposta clínica, o melhor movimento e trazer uma coisa muito mais humanizada. Então, quando a gente fala da comunicação não verbal, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque no nosso consultório, na nossa clínica, a gente tem que pensar assim: como é que está esse ambiente que eu estou atendendo o meu cliente? Será que é um ambiente que traz segurança? Né? Porque é importante trazer segurança, porque sem segurança a gente não consegue se mover bem, a gente não consegue nem se relacionar bem com o nosso terapeuta, com o nosso professor de yoga, com o nosso físio. Então, qualidade da segurança para deixar o seu sistema nervoso tranquilo.
Número dois, qual que é o tom de voz que eu estou usando, né? Será que eu estou usando um tom de voz que está trazendo ainda mais angústia, mais ansiedade para essa pessoa, né? Como é que é o meu toque? Como é que eu estou tocando esse indivíduo, né? Qual que é a música que está nesse ambiente? Olha que interessante, pegaram um grupo de pessoas com dores lombar, dores na lombar, e aí dividiram em dois. E aí, num grupo, eles colocaram músicas assim, relax. E aí fazia uma manipulação rápida ali. E no outro grupo, eles colocaram uma música tipo hard rock e fizeram a manipulação. A percepção de dor no grupo com a música hard rock aumentou muito. Os clientes falaram que, nossa, tá doendo muito, piorou, entendeu? E no outro diminuiu. Então, veja, a qualidade do som interferindo na percepção da dor. Então, é importante a gente se atentar a isso, né? Como é que está o ambiente onde eu estou trabalhando, como está a minha voz, etc. e tal. Então, em resumo, tem isso que eu acho super bonito que o Stephen Wright fala, que sem o corpo não há nada para se perceber. Sem a mente não há observador. Uma estrutura sem função é um corpo sem vida. Função sem estrutura é um fantasma. Então, acho bem legal essa fala do Stephen Wright, né? Que bom que a gente trabalha com o corpo. E então só percebemos, pois temos um corpo. Só observamos, pois temos uma mente. Só temos um corpo vivo, pois essas estruturas têm funções.